Opa, Rogério. Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Vamos falar agora de um estudo de caso muito legal da Vivo, telefônica? Vamos, opa. Vambora. A Vivo tinha um HCM, era o HR, né? O HCM do ECC. Exatamente, o Human Resources, o módulo deles. Hoje em dia ele foi substituído até pelo Customer, né? SuccessFactors. SuccessFactors, desculpa. Mas na época eles estavam desenvolvendo tudo, estavam no ECC e resolveram que eles iam fazer desenvolvimento em cima do ECC até eles irem para o S4. Então eles resolveram modernizar toda a parte de RH deles, eram quase 90 aplicativos, né? Que ele foi todo modernizado com a Tachyonics. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rogério? Eu queria. Aí é um caso, assim, sem entrar no Technicage mais uma vez, mas é um caso de um cliente. Qual é o cenário? É um cliente que não foi para o C4 ainda, é um cliente que está no ECC, precisa modernizar toda a parte de RH e não vai migrar agora. E como é que a gente faz para ajudar eles a modernizarem? Então a Tachyonics também, a solução da Tachyonics não funciona. A gente sempre fala muito do S4, Analytics, mundo do S4, mas a solução da Tachyonics também funciona para o ECC. E aí foi especificamente o cenário. O cliente precisa trazer benefício para o negócio agora, Sim. Não migrar e como resolver. E aí a gente ajudou eles a fiorizar mesmo, não é fiorizar, transformar um SAP Guia deploy dentro do Launchpad, não, é criar aplicativos Fiori. Isso. Para ser, porque aí o foco não é usar no Launchpad, é usar no celular, só que trazendo a vantagem da mobilização e simplificação do processo. Então, e a experiência foi muito legal. Eles fizeram em 3 ou 4 ondas, né? E foram deployando cada vez uns 20 a 30 aplicativos. No final, acho que foram 88, algo do gênero, 91, algo assim. Para 35 mil funcionários e muito legal, que quase não deu problema, né, Rogério? Não, foi a solução, a questão do Fiori, né, tem a sua vantagem, né, quando a gente aplica o Fiori Guideline, né, muitas vezes as pessoas falam só Fiori, usa a aplicação Saprify de forma errada, fala Fiori, uma coisa que é Saprify. Na verdade, quando a gente fala um aplicativo Fiori, a gente tem que estar pensando que a gente tem que estar respeitando o Fiori Guideline, né, que é um framework da SAP, toda uma questão de um estudo que a SAP fez de como você fazer o do e o don'ts. E aí eles aplicaram exatamente o que deveria ser feito. Eles aplicaram tudo, as boas práticas. E aí, primeira coisa, o que isso acontece? Eu evito gestão de mudança, eu evito ter que treinar. Não existe ninguém hoje treinando alguém em Fiori. O Fiori é intuitivo. E além de eu trazer a mobilidade, além de eu trazer todo o benefício, eu ainda trago uma ferramenta que é intuitiva. Você não tem que treinar. Imagina agora, eu treino alguém para usar o Google. Não faz sentido. Netflix, alguém tem o Netflix no celular e já assistiu um manual, alguém já abriu o manual, alguém já assistiu um vídeo no YouTube, como usar o meu Netflix dentro do celular. Qualquer criança de 3 anos consegue. Por quê? Porque ela segue guidelines. Fácil. Quando usava-se o SAP Guia, tinha que treinar o usuário, chamar número de transação, depois falar os campos que ele tinha que... Aqui não, aqui é tudo com dedinho, drag and drop, uso normal, qualquer criança usa. Por quê? O Fiori Guideline tem uma característica, ele é focado na atividade do usuário, ele chama de user role. Então, na verdade, o foco não é na tecnologia, não é no que... É naquela atividade. Então, eu posso ter, em vez de eu ter no SAP Guia 3 transações, uma transação para fazer milhares de coisas, aqui eu tenho diversos apps para poder fazer a atividade. Cada atividade é um aplicativo. Mas o nosso foco aqui é mostrar que também é possível você modernizar o teu parque, mesmo que você não vai migrar, para o aplicativo Fiori. E aí, tá bom, aí você vai dizer, pô, Rogério, eu modernizei. E aí, o que eu trouxe de benefício? Esses são os números que eu queria contar aqui para vocês. Eu tenho um número aqui que é o que me salta os olhos quando eu vejo o estudo de caso da Vivo, que é uma redução de 90% no tempo desse processo. Isso é um processo burocrático, de apontamento de hora, que pelas outras, eles levavam em média de 15 minutos, hoje caiu para menos de 1 minuto. Então eles trouxeram uma redução absurda, substancial no processo. Detalhe, quem fazia tudo era o gestor, né? Como esse foi desenvolvido nos idos anos 2010, 2020, antes de 2020. Então, assim, quem fazia todos os ajustes de ponto, alguma coisa que deu problema, era o gestor. E hoje você jogou tudo na mão do usuário final, ele só tem que aprovar.
Então, além de você fazer o apontamento muito mais rápido, você está no mobile, você só aperta o botão e já pega a tua latitude, longitude, altura e a hora que você deu o apontamento, por exemplo, ou fez o pedido de férias, ou pedido de vale transporte, seja lá o que for, na mão do usuário, você não tem mais o uso do próprio gestor como aprovador ou até quem tem que jogar os dados dentro do SAP. Isso está na mão do usuário final. Tem alguns dados também, Rogério, além disso, o seguinte, cara, a Vivo reportou que eles tinham cerca de 51 mil acionamentos do RH de Vivo, né? Chamadas dentro do RH. Ajusta para mim que eu passei o crachá e não pegou lá dentro do SAP. Eu saí para almoçar e não pegou o ponto. Eu pedi vale transporte e não gravou. Esse tipo. E caiu para 10 mil. Cara, uma redução gigantesca de 80%. Cara, isso é fenomenal. Eles fizeram um assessment que isso deu em torno de 285 mil horas de pessoal de RH. Cara, de SLA. É muita coisa, Rogério. Praticamente, cara, uma empresa inteira deixou de trabalhar. Vamos fazer uma conta básica aqui, só para a gente botar zero nesses números de 285 mil. Se eu pegasse 285 mil e multiplicar por 100, que seja o custo da hora da pessoa da RH, já considerando os impostos que eu vou pagar, eu estou falando de 28 milhões e 500 mil. Esse é o número. 285 vezes 100 dá 28 milhões e 500 mil. Se esse projeto ele já se pagou no tempo zero. Olha só, gente, um projeto que eu nem quero falar sobre isso agora, mas um projeto que trouxe, olha o benefício para a empresa. Eu reduzi a quantidade de chamados, eu poder focar a minha energia em coisas que sejam mais o core da empresa. E além disso, de eu trazer todos os benefícios, eu ainda trago o benefício financeiro. A hora que eu melhoro um processo, ainda mais uma empresa que tem 35 mil funcionários, e eu reduzo os chamados de 50 mil para 10 mil, uma redução de 80%, e eu trago isso, e eu pego essas 285 mil horas que eu deixo de gastar em chamado, e eu vou lá e aplico uma taxa, eu estou reduzindo 28 milhões de reais. Gente, isso fazendo conta de padeiro, de né? padeiro, só estou multiplicando por 100. Sem falar em eficiência, deixa eu trazer alguns outros números, tá? Primeiro que eles passaram pra gente, Rogério. Primeiro, qual foram os temas? A maioria dos temas que eles ganharam em eficiência e satisfação do cliente final foi controle de frequência, férias, folhas de pagamento, qualquer tipo de demonstrativo, qualquer tipo de declaração, que antigamente era, segundo eles, muito, muito, muito difícil você tirar esses dados, esperar o RH te mandar, tudo está na mão do usuário final. E quando eles falaram em eficiência, eles falaram o seguinte: redução de tickets e retrabalho na operação. Acabou isso. Redução de correções de falha, como eu disse, no pagamento, no pagamento, ou seja, na folha de pagamento. Quando o cara deixava de lançar uma hora, alguma coisa, quem tinha que fazer esse ajuste era o gestor, passava para o usuário tinha que aprovar, o gestor aprovava e às vezes demorava a fechar a folha de pagamento por conta disso. Hoje em dia, o gestor só aprova, ou seja, a felicidade do gestor, que ele pode se ocupar em gerir e não mais ter que ficar lançando dados dentro do SAP, já é por si só um ganho fenomenal. Novos dashboards com atualizações em tempo real, eles não tinham isso. Todo o nível de granularidade de analítico era feito um D+5, depois que fechava tudo. Hoje em dia, pelo fato de já estar online, hot data, que a gente chama dentro do SAP, já dá um nível de atualização em tempo real e a automação na apuração dos dados. Ou seja, você já consegue ter, além de dados em tempo real, você consegue automatizar esses dados e já mandar a folha de pagamento automatizada. Já no nível de satisfação, Rogério, eu quero lembrar também o seguinte: melhoria de UX, né? A usabilidade do usuário, a mobilidade, como eu disse, isso foi jogado para dentro do celular, tablet, seja lá a forma como o usuário usa lá o RH dele, né? Atendimento para todo mundo, ou seja, os 35 mil colaboradores da Vivo Telefônica foram beneficiados. Você você transformou ele em autodidata, que eles chamaram de reduziu a navegação guiada para você tendo que explicar como se usa para alguma coisa involuntária, você automaticamente já bota o cara no estado da arte, e como você bem disse no começo da nossa gravação, você não precisou ensinar nada a ninguém, eles já estão usando, porque aquilo ali é mais uma
usabilidade bem moderna e, não obstante, uma comunicação muito mais assertiva. Você consegue, por exemplo, tem um caso lá que, por exemplo, você tem que ter uma declaração que você tem que terminar até o dia 25 de dezembro. Antigamente você tinha que abrir um chamado, fazer uma transação, etc, etc, até chegar na mão do usuário. Hoje em dia você pega um desses aplicativos que a gente conseguiu junto com a Telefônica, e no caso lá a Indra desenvolveu com a gente, eles desenvolveram usando a Tachyonics, melhor dizendo. Você consegue segmentar isso, falar, olha, isso vai funcionar até o dia 25 de dezembro, e você bota isso offline a partir do dia 26. Você não perde mais tempo com operacionalização desses aplicativos. É um ganho muito grande. Eu queria trazer esses pontos que o Marcelo fez aqui, eu vou fazer de forma resumida, o antes e o depois. Para mim, assim, o que a Vivo botou, vou deixar bem claro aqui. Antes, processo manual e demorado. Atendimento rápido, móvel e acessível. Eficiência. Dependência de VPN. Canal único para férias, ponto e frequência. Um acesso único, uma coisa centralizada. Falta de integração entre os sistemas, aí eram diversos sistemas funcionando. Alertas, comunicação segmentada com alerta e notificação. Alta demanda de ticket, experiência fluida, quer dizer, baixou o ticket. Tudo que a gente está falando o que a tecnologia trouxe? Eficiência para o meu processo. Me deixou de gastar processo burocrático para trazer a energia para o core do meu negócio. Parei de gastar com a gente brinca, né? Burocratização para eficiência. Focar no que precisa, focar no core, fazer o que eu sei fazer bem, melhor e mais rápido. E deixar aquele processo lento fluir. Então é isso que a gente está trazendo com a tecnologia. E isso, Marcelo, a gente está trazendo no ambiente antes do S4. Também é possível, gestor, se você não vai migrar, se você não tem ainda a data, fazer isso agora para você. Não, vale destacar também, tá, Rogério? É importante falar que a iniciativa faz parte do movimento muito maior de transformação digital da empresa, onde os líderes e gerentes acreditaram no desenvolvimento, viram um potencial lá na frente e resolveram embarcar nessa. Com sucesso, mas é necessário que a diretoria, gestores, gerentes, etc., os tomadores de decisão vejam esse ganho de produtividade junto com a aceleração de desenvolvimento, usando, claro, aí eu vou fazer o nosso jabazinho aqui com a Tachyonics, que é um ganho fenomenal, tanto no ROI com I, quanto o ROI com E de eficiência, né? Investimento e eficiência. Valeu? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.